eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou praticar a caridade? Vamos descobrir hoje no vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que fala de espiritualidade, projeção astral, vida extrafísica. Como é que vocês estão aí? Como vocês estão vendo aqui, tá frio absurdo, né? Mas a gente não vai deixar de fazer vídeo por causa de frio. Eu não falei nos últimos vídeos, mas ainda estamos em busca dos 500 inscritos, dos 500 espiritualistas, para aumentar a nossa egrégora de paz e luz aqui. Então, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, tá? Dá o like nesse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. E aqueles espíritos cebosos que acham que por poucas visualizações nós vamos parar o vídeo, vocês têm razão. Tem poucas visualizações, mas só tá aqui quem precisa estar aqui, tá? Então, enquanto houver uma visualização, nós não vamos parar os vídeos, tá? Nós não vamos parar os vídeos. E hoje nós vamos falar de caridade. A caridade, gente, é uma das virtudes mais nobres que nós podemos desenvolver, tá? Ela significa benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é o amor em ação, é fazer ao próximo o bem que nós gostaríamos que fizesse para nós. A caridade nos aproxima de Deus, pois ela faz cumprir a lei da justiça e do amor. A caridade também nos traz felicidade, pois ela nos liberta do egoísmo, da vaidade, da amargura. A caridade nos faz sentir úteis, gratos e solidários. Mas Fábio, eu não tenho dinheiro para praticar caridade. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho, muitas vezes a gente não tem nem para nós mesmos. Como é que nós vamos praticar a caridade? Oh meu Deus! Como nós vamos praticar a caridade? Calma! Calma. Como nós vamos praticar a caridade? Vou dar um exemplo para vocês. A caridade, gente, ela não se resume a dar esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Podemos ser caridosos com nossas palavras, com nossos gestos, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, principalmente com as nossas atitudes. Podemos ser caridosos oferecendo um sorriso, um abraço, um elogio. Podemos ser caridosos oferecendo um conselho, uma oração, um passe energético. Você vai estar sendo caridoso, tá? Podemos ser caridosos ajudando alguém que precisa, ao doar algo que a gente não usa mais, né? Ao participar de uma causa social, nós vamos estar sendo caridosos. Podemos ser caridosos respeitando as diferenças, né? Compreendendo as limitações das pessoas. Não é chamada do vídeo, mas você sabia que quando você dá o like no vídeo, quando você dá um like no vídeo da espiritualidade, não só desse canal, mas da espiritualidade como um todo, você está praticando a caridade também? E não é só comigo, não é só com o dono do canal, não. Você está praticando a caridade com o próximo. Por quê? Porque quando você dá like num vídeo de espiritualista, quando você comenta, quando você compartilha um vídeo de espiritualista, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse assunto é relevante, né? E ele acaba recomendando para mais pessoas. E às vezes as pessoas que precisam de uma palavra da espiritualidade, de uma palavra de conforto, de carinho, de um aprendizado, né? Às vezes não consegue ter essa oportunidade. Por quê? Porque você assiste esse vídeo, guarda para você e não reproduz. E quando você compartilha, o algoritmo ele recomenda mais. E vou te falar uma coisa, compartilhar a espiritualidade, seja ela falando da forma que eu faço aqui, também é uma forma de caridade. Também é uma forma de
de fazer o bem ao próximo. Um exemplo de caridade, gente, foi a Madre Teresa. Vocês devem conhecer a Madre Teresa. Aos 18 anos ela entrou para a Ordem das Irmãs em Loreto, na Irlanda. E em 1929, desculpa, gente, ela foi enviada para a Índia, onde se dedicou à educação das meninas pobres, né? Em 1946 ela teve um chamado místico e levou ela a fundar a Congregação das Missionárias da Caridade, com o objetivo de servir os mais pobres entre os mais pobres. Ela caminhava entre os mais pobres. Ela passou o resto da vida cuidando de doentes, órfãos, moribundos, leprosos, né, nas ruas de Calcutá. Por isso que ela é conhecida de Madre Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa é um exemplo incondicional de humildade, compaixão e fé. Ela nos ensinou que podemos fazer a diferença no mundo com gestos simples e sinceros de caridade. Outro exemplo de caridade é Francisco de Assis, que entendeu que devia abandonar tudo e seguir a Cristo na pobreza e na simplicidade. Ele renunciou à herança do pai, doou todos os seus bens aos pobres e vestiu-se com uma roupa de tecido grosseiro e passou a pregar o evangelho com palavras e com gestos de amor e misericórdia. E por isso que eu falo para vocês que divulgar a palavra, a espiritualidade é uma forma de caridade. Francisco de Assis, ele simplesmente saiu falando do amor de Jesus Cristo, e isso é uma forma de caridade. Ah, Fábio, mas você só está falando de pessoas canônicas. São Francisco de Assis, Santa Madre Teresa de Calcutá, pessoas que tinham um chamado espiritual, pessoas que estavam ligadas diretamente com a espiritualidade. Aí é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque ser espiritualista não é fácil. E eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas não só as pessoas que tiveram um chamado espiritual, que praticaram a caridade, e deve-se dar o crédito. Mas também nós temos o exemplo da princesa Diana, né, que também deixou seu legado de caridade. Vocês sabiam que a princesa Diana foi a primeira pessoa publicamente a beijar, a abraçar um paciente com AIDS, mostrando para o mundo que não havia motivo para temer ou discriminar aquelas pessoas? Pois é. Ela também visitou vários países que eram afetados por minas terrestres. É só você olhar aí nos vídeos aí, vai ver várias reportagens mostrando ela andando com crianças amputadas no meio de um terreno minado aí, né? E também ela defendeu o fim desse tipo de armamento. Além disso, ela apoiou mais de 100 instituições de caridade, desde centros para sem-tetos, né, até hospitais onde tinha pessoas com lepra e outras doenças, né. A princesa Diana era conhecida como a princesa do povo, né. Era uma das realezas mais próximas do povo, né. Ela tinha um coração generoso e humilde, apesar de viver no meio da riqueza, no meio da nobreza. Quando se fala de caridade, eu não posso esquecer ou deixar de dizer ou deixar de falar desse brasileiro que, não sei, para mim ele é um exemplo de caridade, né? Que foi Chico Xavier. Chico Xavier, ele é um exemplo para mim de caridade, né? Ele escreveu mais de 400 livros, gente. Psicografou, né? Mais de 400 livros, ou seja, foram livros ditados pelos Espíritos. E doou todo o dinheiro arrecadado a obras assistenciais. Ele também atendia milhares de pessoas que procuravam ele com uma palavra de conforto, de carinho. Se vocês olharem na internet aí para ver onde é a casa do Chico Xavier em Uberaba,
vocês vão ver o quanto simples eram essas casas, essa casa dele. O quanto simples era o seu quarto. Chico Xavier não tinha nenhuma cama de casal, era uma cama de solteiro pequenininha, né? Chico Xavier foi um exemplo de caridade, pois ele não se importava com sua própria situação financeira e muito menos com sua saúde, né? Ele dizia que a caridade é a maior virtude que nós podemos praticar, pois ela nos aproxima de Deus e dos bons espíritos. Esse Chico Xavier, eu sempre vou falar do Chico nos meus vídeos, sempre, apesar de ser um canal espiritualista, mas o Chico, ele para mim, ele é um exemplo de várias coisas, e hoje eu estou dando ele como exemplo de caridade. Como vocês viram, para praticar a caridade a gente não precisa muito. Basta ter uma boa vontade e disposição para ajudar os que mais precisam da gente, né? Os que estão numa situação pior, tanto material quanto de dor. Podemos fazer isso através de gestos simples. Caridade é um exercício diário que nos faz crescer espiritualmente e nos aproxima dos nossos irmãos. Lembre-se das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que possamos colocar em prática esses ensinamentos e fazer a caridade o nosso lema de vida. Bom, gente, chegamos a mais um final de vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, essa é aquela hora que eu peço para você dar o like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que vocês recebam mais e mais materiais espiritualistas como esse, tá? Compartilha com seu amigo espiritualista e na próxima semana estaremos de volta com mais um vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço fraterno para você e até a próxima. Namastê.